Horto Ostinato, um podcast de José Rui Rocha, com Celina Tavares e música original de José Miguel Costa. Olá, viva, como estão? Estamos de volta para a segunda parte do tema que abriu esta nova série de episódios de Horto Ostinato. Pobreza, exclusões, exílios e adiamentos, entre nuvens e silêncios ou o horizonte fechado por dentro. Neste segundo episódio olhamos alguns relatórios e estudos recentes que nos permitem pensar de modo melhor algumas das fronteiras do complexo universo da exclusão social, como a vemos e combatemos. Acompanhem-nos. Estou neste momento todo com baixa, o meu homem está desempregado, eu não sei o que é que é de fazer aos meus filhos para dar a comer. A gente temos que remediar, um mês compra-se uma coisa, outro mês compra-se outra. Hoje prepara-se o jantar que mais logo vai matar a fome a muitos. Muitos sem abrigo, mas também muitos novos pobres. Uma classe cada vez mais emergente e urgente a ajudar. Eu posso dizer que o aumento foi à volta de, e não se espantem, 360%. É quase que inacreditável. E, efetivamente, a classe mudou muito. Antigamente era a pobreza absoluta, eram efetivamente esses os nossos utentes, e hoje em dia não. Hoje em dia são utentes que aqui chegam, a maioria da classe média. A pobreza em Portugal é uma pobreza que tem que ver com as injustiças do país, com a organização injusta do país, onde a decalagem, a diferença entre ricos e pobres é cada vez maior. Minha mãe fica além e eu fico aqui a dormir, mais a minha mulher aqui, ficamos aqui a dormir, a chover mesmo como da rua, nós ficamos aqui. Cumpridos 3 anos de pandemia, duas coisas estão bem patentes. Uma, caso ainda o não tivéssemos entendido, é o quão interligadas estão as nossas vidas e economias. A outra é que no caminho para a apelidada recuperação, para não falarmos nos grandes equívocos durante a crise pandémica que vêem hoje desaguar as primeiras e dolorosas consequências, há demasiadas pessoas que estão a ser deixadas para trás e são incapazes de beneficiar em partes iguais da inovação e da prosperidade. Nos últimos anos, a desigualdade e o densificar das pessoas em situação de pobreza têm aumentado através de oceanos de distrações e medíocres jogos de poder. Dentro da boca infecta da pobreza e da exclusão, não há liberdade. Tal como afirmou Susana Peralta, se o principal desafio das pessoas é pôr comida na mesa ou pagar a renda da casa, quer dizer que não são livres. A verdadeira pobreza é a falta de liberdade. A falta de liberdade no mundo do trabalho traz imensos abusos. São poucas as pessoas que têm a completa liberdade de dizer não ao excesso de trabalho, aos salários baixos, às muitas pressões e assédios mais ou menos invisíveis, a abusos e discriminações. São poucos aqueles que se atrevem a dizer não, quando o que está sobre a mesa é a sua sobrevivência, a rasa alimentação dos filhos, uma vida sustentada por uma fragilíssima caruma à qual se agarram com todas as forças. Atingidas por conflitos, crise económica, desigualdades e alterações climáticas, bem como pela subida dos preços dos alimentos, hoje em dia há 3,1 mil milhões de pessoas em todo o mundo que ainda não se podem permitir uma alimentação saudável. Confrontados com uma crise mundial da fome, temos de aproveitar o potencial da solidariedade e da ação coletiva para construir um mundo sustentável, onde todos tenham acesso regular a alimentos nutritivos em quantidade suficiente. Os conflitos, os períodos de abrandamento e de recessão, a emergência climática e a degradação ambiental são os principais fatores impulsionadores da insegurança alimentar e da fome no globo. O mesmo se aplica às consequências da Covid-19, que vieram perturbar as cadeias de abastecimento e limitar a capacidade das pessoas de prover às suas necessidades. A guerra na Ucrânia agravou ainda mais a situação ao impedir o acesso aos cereais provenientes daquela região, um dos maiores celeiros do mundo, para os principais países importadores, e ao aumentar o custo dos fatores de produção, especialmente fertilizantes.
tornando-os menos acessíveis para os agricultores e afetando a plantação de culturas alimentares essenciais e outros alimentos nutritivos para a próxima campanha. Como resultado, os preços aumentaram ainda mais, o que pode empurrar milhões de pessoas para a fome e a subnutrição. A desigualdade é um monstro castrador. Não vivemos numa sociedade justa, equilibrada e com igual acesso à vida económica, social, política, judicial e cultural por todas as pessoas. Dizer a sociedade portuguesa de não livre é tontice. Desprezar que há uma parte significativa de portugueses que não alcança esse pleno exercício de liberdade é imoral. Procurando respostas para a perenidade e crescimento da desigualdade social, diversos investigadores foram ao longo dos últimos anos desenvolvendo estudos sobre as mais diferentes perspectivas. Se quiserem olhar alguns desses trabalhos, particularmente aqueles acerca do modo como o dinheiro molda o comportamento das pessoas, manifestando-se estas mediante benefícios mais ou menos capazes de cometer transgressões morais, como fazer batota em exames ou mentir em currículos, quando colocados diante de determinados dilemas éticos, podem sempre dedicar-se à investigação do americano Paul Piff, professor de Psicologia da Universidade de Berkeley, que colocou a hipótese de o dinheiro ser um fator de corrupção da ética humana. Podem também estudar o trabalho dos investigadores Zhang Shen e Yue Jiang, de Hong Kong, ou ainda Kathleen Voss, investigadora da Universidade do Minnesota, ambos procurando apurar de que forma o dinheiro se dispõe à manipulação das regras, que vias oferece e decide para a resolução dos problemas e qual o grau de sensibilidade daqueles que a possuem perante as necessidades do outro. Há um sem número de investigações outras que refutam os dados dos estudos citados. Podem confrontá-los. A nós, bem para lá de juízos fáceis e atribuições de culpa e insensibilidade, preocupa-nos o modo como olhamos a pessoa imersa na pobreza, como a julgamos, muitas das vezes esquecidos dos benefícios pré-existentes à nossa condição de juízes. Justamente, acerca da urgente transformação do modo como olhamos e agimos contra a pobreza, nas comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, a 10 de junho de 2020, o cardeal Dom José Tolentino Mendonça, enquanto presidente da Comissão das Comemorações, proferiu o seguinte: é, há anos a esta parte, atribuída à antropóloga Margaret Mead a seguinte história. Um estudante ter-lhe ia perguntado qual seria para ela o primeiro sinal de civilização. E a expectativa geral é que nomeasse, por exemplo, os primeiríssimos instrumentos de caça, as pedras de emular ou os ancestrais recipientes de barro. Mas a antropóloga surpreendeu a todos, identificando como primeiro vestígio de civilização um fémur quebrado e cicatrizado. No reino animal, um ser ferido está automaticamente condenado à morte, pois fica fatalmente desprotegido face aos perigos e deixa de se poder alimentar a si próprio. Que um fémur humano se tenha quebrado e restabelecido documenta a emergência de um momento completamente novo. Quer dizer que uma pessoa não foi deixada para trás, sozinha, que alguém a acompanhou na sua fragilidade, dedicou-se a ela, oferecendo-lhe o cuidado necessário e garantindo a sua segurança até que recuperasse. A raiz da civilização é, por isso, a comunidade. É na comunidade que a nossa história começa. Quando do eu formos capazes de passar ao nós e de dar a este uma determinada configuração histórica, espiritual e ética. Sucede que ainda hoje a solidariedade, a ação comunitária diante dos fémures quebrados, desejando-se não poucas vezes visível e vaidosa, exerce-se como um silêncio sobre outro silêncio, como uma cortina colocada sobre o gritante silêncio da miséria. E de entre as mais diversas formas de o fazer, uma persiste, seguindo as mais diferentes dimensões, do Estado a organizações governamentais, de instituições e associações locais ao cidadão. Falamos do esmolar, no sentido de um exercício de pequenos cuidados, de respostas meramente assistencialistas, em constante mitigação e socorro improvisado, permanente remendo de um tecido que se precisa outro. Dito de modo diferente, estamos todos cientes da urgência de uma responsabilidade social, e tecêmula, mas arrastada, episódica e não destituída de uma certa vaidade, quando não proveito. Assim, se por um lado a esmola corresponde a um gesto de socorro, por outro, em boa verdade, não se despe de um hálito expiatório, ou no caso de muitos governos e empresas das mais diferentes geografias, ao mero cumprimento de medidas e justa correspondência de proveitos, previsões e estatísticas. No que àqueles diz respeito, veja-se a ação atrapalhada, uma vez mais, lançada à pressa, com o foco na gestão da percepção de dano ou ganho na imagem pública, que foi a atribuição de 125 € na conta bancária de uma grande parte de cidadãos portugueses. Mais um apoio boomerang a querer escurar uma incompetência óbvia.
O indivíduo em risco de pobreza, neste zigue-zaguear de apenas primeiros socorros, sucumbirá ignorado e desprezado e cairá precipitadamente no fundo efetivo de ser pobre, onde, depois de o margear perigosamente, se vê fechado em silêncio. O que fala nesse mundo calado de dor? O que germina, que sentimentos e decisões, que sonhos pode aquele que se acha enclausurado em pobreza? Este esmolar, que nos nossos dias, dada a força da miséria, tem sido pontualmente capaz. Repetimos, dada a força da miséria, tem sido pontualmente capaz. Cumprido por vezes na potência de uma verdadeira transformação, tende, ou melhor, reverbera ainda uma perspectiva moralista, medieval mesmo, em que o pobre era apontado como um mal social essencial, onde possibilitava aos outros não pobres fazerem bondade por mérito da salvação das almas. A este respeito, na proximidade a elementos integrantes das conferências de São Vicente de Paulo, confessamos ter escutado não poucas vezes, e referimos um caso particular, não generalizando, evidentemente, a expressão «os meus pobres». Todavia, esta atitude sobre a utilidade da pobreza outorgava a legitimidade e atuava como um incentivo diferencial nas populações. Portanto, a pobreza, diz-nos Maria Inês do Nascimento, era classificada como um aspecto integrante da vida humana, um fenómeno praticamente necessário e natural. Estas pessoas, pobres, doentes, proscritos, abandonados, eram tidas como dignas de compaixão, de facto. Todavia, desde há séculos localizadas dentro de muros, bairros, ilhas ou afundadas em vales, excluídas por parte da comunidade tida como sã. Para quando, pois, sairmos deste afago vão sobre o sangue? Para quando deixarmos de soprar unicamente sobre a ferida e, na assunção do pântano doloroso, drená-lo? Em La Pauvreté, Claude François Barrault afirmou: a pobreza herda-se. Não há nada de novo nisso. Bourdieu fala da herança cultural. Nós somos todos herdeiros das nossas origens familiares e de uma cultura familiar. Há, pois, um fenómeno de transmissão intergeracional da pobreza e, por consequência, reprodução social do fenómeno. Mas há pior. A escola contribui para manter as desigualdades sociais. Ela permite aos grupos sociais mais favorecidos culturalmente perenizar a sua dominação cultural, atirando as crianças das famílias pobres na pobreza e na exclusão. Vivemos num mundo onde reina a injustiça social e a paz se apresenta frágil. Quando olhamos para o futuro, vemos numerosas incertezas sobre o que será o mundo. Mas, pelo menos, de uma coisa podemos estar seguros. Se queremos que a Terra possa satisfazer as necessidades dos seres humanos que a habitam, então a sociedade humana deverá transformar-se. Tem quase um quarto de século esta afirmação de Edgar Morin. Como bem indicou Cristina Alves de Melo, em A Pobreza Infantil, Vivências e Sentimentos em Contexto Escolar, um documento online que deve ser lido com a profundidade necessária e o tempo lento da atenção, com as recentes alterações económica, financeira, social e cultural, que ficam à mercê da globalização e da especulação de preços, a pobreza multiplica-se. A sociedade moderna é marcada pela precariedade de emprego, desemprego e incerteza quanto ao futuro. A velha pobreza era apanágio dos que não acompanhavam o progresso. A nova pobreza resulta do progresso económico. E a pobreza não é só um problema de desigualdade, mas de angústia individual resultante do risco de desemprego. A desagregação dos laços profissionais estende-se à esfera social, instala-se a vergonha, rompem-se os laços sociais com amigos e até com a família. Na criança, a pobreza tem uma gravidade acrescida, porque as suas condições de vida potenciam efeitos a médio prazo, que condicionam o seu desenvolvimento. Não podemos ignorar a prossecução de trajetórias de pobreza e a perpetuação do ciclo familiar de pobreza. Segundo a Unicef, as crianças são mais vulneráveis à pobreza quando são criadas em situação de pobreza extrema durante muito tempo. Sofrem de problemas comportamentais, mais problemas de saúde, baixa autoestima, dificuldades nas aprendizagens e baixas expectativas quanto ao seu futuro. Lutar contra a pobreza infantil é certificar que os direitos da criança são observados. É assegurar uma vida digna que garanta o seu desenvolvimento global e harmonioso numa perspectiva de proteção da criança. Vinca Cristina Melo. Em Portugal existe uma prevalência intergeracional da educação, o que, se por um lado, nas famílias em que os pais possuem estudos superiores, tal facto contribui para que os menores desse agregado tenham possibilidades de ampliar o seu nível de educação, por outro, no avesso dessa oportunidade, ocorre a transmissão intergeracional da pobreza. Sabemos bem que a situação de pobreza e desigualdade se reflete nos resultados de aprendizagem e nos percursos educacionais das crianças.
Sobre isso, os mais diversos estudos sobre a correspondência entre desigualdade e insucesso escolar são frequentes e muito elucidativos. Todavia, a solução para esses problemas não é um exclusivo da escola. Criticado, entre outros, por Alan Sadovnik e Philbert Aron, Basil Bernstein, que colocou em questão o papel da educação na reprodução cultural das relações de classe, evidenciando que a pedagogia, o currículo e a avaliação são formas de controle social, afirmou há bastante tempo, diga-se, que de modo isolado a escola não pode compensar as desigualdades. É necessário reinventar a educação, torná-la menos reprodutora das desigualdades e estigmas sociais. Valores como partilha, justiça, verdade, valores geradores de confiança e de oportunidade de um pleno exercício de liberdade, têm de ser adquiridos prioritariamente no seio da família, da escola, das instituições e organismos, bem como dos meios de comunicação social e novos média, dada a sua grande importância formativa e de influência nos dias de hoje. Outro sim, o conhecimento dos sentimentos da criança é também fundamental à construção de um ambiente favorável às aprendizagens que permite desenhar novos caminhos para o seu bem-estar escolar. Sendo, segundo George Allen, a escola o segundo lar da criança, o mesmo deve ser um bom lar, no qual exista um sentimento de cooperação e de comunidade real. Foi já na década de 80 que se realizaram os primeiros estudos acerca da pobreza em Portugal. Só em 1985 se realizaria o primeiro inquérito direcionado especificamente à pobreza, coordenado por Alfredo Bruto da Costa e Manuela Silva, dois dos autores pioneiros em Portugal no estudo do fenómeno, tendo concluído que, e seguimos o estudo de Hugo Pinto e Jorge André Guerreiro, 48% das famílias residentes no continente viviam em condições de pobreza. Estes números assustadores, que contrastavam com a aparente prosperidade económica dos últimos 20 anos do Estado Novo, desaguam justamente dessas décadas precedentes onde, e primeira nota, se vivia uma aceitação da vocação da pobreza, a dita pobreza honrada, um dos mitos do Estado Novo. Ora, justamente, nas últimas semanas, através de um estudo da Pordata, soubemos que mais de 4 milhões de pessoas, antes de apoios sociais, são pobres. Vamos repetir. Sem os apoios sociais, 4,4 milhões de portugueses são pobres ou têm rendimentos abaixo do limiar da pobreza, 554 euros mensais. Há praticamente um ano, foi apresentada uma estratégia nacional para o combate e a erradicação da pobreza. O processo é lentíssimo e curto, muito curto. Não chega, não tem chegado. Reparemos, apenas em 2004 foi efetuado aquele que seria o primeiro inquérito nacional sobre a percepção social deste fenómeno. 5 anos mais tarde, uma segunda edição do inquérito foi efetivada. Foram, é justo dizê-lo, em crescendo, diversos os autores e as instituições que nas últimas 3 décadas se debruçaram sobre o estudo da pobreza e das questões relacionadas com a exclusão social. Foram, digamos, muitas as medidas, ora desajustadas na completa ignorância do problema, ora deficientes, ora ajustadas à urgência. Mas tudo é insuficiente ainda perante o peso incomensurável desta ferida. Não chega. Não se trata de um problema sectorial, localizado, de alguns apenas. A transformação deverá ser profunda. Implica uma ação, um compromisso de todos com a dignidade. Este combate deverá ser admitido como um desígnio de toda a sociedade, como é óbvio, sob a responsável orientação de governos eleitos, que não para outro fim, o bem comum. Não o bem próprio e muito menos o bem bom. Mas não esqueçamos que o político não tem poder comparável ao de vários grupos sem rosto, indivíduos e empresas, que têm uma ilimitável capacidade de domínio e influência, com a agravante de não sabermos quem são e o que fazem, de agirem na obscuridade e quase total impunidade, alheios ao controle democrático e ao escrutínio mediático a que sujeitamos, e bem, os nossos governantes. Citamos o historiador António Araújo num excelente artigo de opinião do Diário de Notícias datado de 23 de outubro deste ano. Soube há dias, por um acaso, que nos idos anos 1990, a quando do frenesi das privatizações na Rússia, a PepsiCo, detentora dos refrigerantes gaseificados, tornou-se uma das maiores potências navais do mundo. Pois, em troca das garrafas e das latas Pepsi que estava a vender à larga para a ex-URSS, aceitou ser paga em espécie. 17 submarinos soviéticos, um cruzeiro, uma fragata e um contratorpedeiro. A frota foi vendida para sucata, o que levou o presidente da empresa a gracejar com a Casa Branca. Nós estamos a desarmar a União Soviética muito mais depressa do que vocês.
É desta e de muitas outras loucuras que se faz o nosso tempo, triste e opaco, sem rumo nem norte, abominável mundo novo. E por detrás dos governos e dos políticos, da ONU e de outras organizações internacionais, das diplomacias, cimeiras ou multilaterais, há gente que atua na penumbra e na sombra, que movimenta o planeta e o põe a rodar sem que nós, os comuns mortais, tenhamos a mínima consciência disso, das decisões e opções que afetam milhões, muito mais do que julgamos. Torna-se ainda mais absurdo, inconcebível, que ignoremos sequer a existência destas pessoas e entidades, que não saibamos quem são e o que fazem, quais são os seus líderes e os seus perfis, concentrados que estamos em celebridades ou políticos. O termo exclusão social é com frequência empregado para descrever os processos que situam as pessoas à margem da sociedade e que limitam o seu acesso aos recursos e oportunidades. Demarcam a sua participação na vida social e cultural, fazendo, diz-nos Maria Inês do Nascimento, com que se sintam marginalizados, vulneráveis e discriminados. Justamente, anexo muitas vezes ao termo de pobreza, querendo-se sinónimo, surge, assim como o da exclusão, o da vulnerabilidade. Diz-se que um indivíduo se encontra numa posição vulnerável quando o seu bem-estar se acha ameaçado pela escassez de recursos, por endividamento, uma saúde frágil, com fraca escolaridade, numa habitação e num meio impróprio. Quem se encontra imerso na pobreza está já, de algum modo, em situação de exclusão, necessitado de algo, como afirma Cristina Maria Afonso. Seja pela sua parca relação com os sistemas geradores de rendimento que condicionam o acesso a um conjunto de bens e transportam um indivíduo para a situação de excluído, ou ainda pela carga negativa associada a esta condição, onde o pobre por vezes surge como o marginal, estigmatizado, desvinculado ou desafiliado. Na ótica de Bartoli, aquele que é chamado de excluído não é apenas pobre no que concerne ao horizonte material, mas é aquele que tem de coexistir com a dura e aflitiva incerteza do futuro, com débeis meios de poder e de influência, fechado em desprezo próprio e afastado pelo desprezo dos outros. A exclusão social comporta igualmente relevantes dimensões simbólicas, com o elevado potencial de marginalização. Na ótica de Eduardo Rodrigues, a estigmatização dos grupos sociais representados como diferentes ou desviantes por outros grupos ou pela sociedade no seu conjunto promove uma relação social baseada nas representações coletivas da estratificação social, dos laços de sociabilidade, das concepções e valores sobre a própria sociedade. Este processo de desconsideração, transportando um marcante potencial estigmatizante e excludente, tende a ferir a vertente subjetiva da exclusão, o que os excluídos pensam de si próprios, com consequências graves do ponto de vista da sua autoestima. Se é importante discernir as determinantes do processo, é igualmente central identificar as suas consequências sociais e individuais. Precisamente, a correspondência dos processos de exclusão social com as lógicas de funcionamento da escola e do trabalho afigura-se ser incontestável. Assim, e de acordo com os mais diversos estudos, e citamos a título de exemplo os dados recentes da OCDE divulgados no seu estudo Melhores Dados e Políticas para Combater a Falta de Casa, em apenas 4 anos, entre 2014 e 2018, há mais 157% de pessoas a viver na rua em território português. Mas dizíamos, de acordo com os mais diversos estudos, o ter emprego, se não é já suficiente no que ao perigo de pobreza ou efetiva vivência desse fenómeno diz respeito, surge ainda como garante de inclusão. Justamente, a perda ou o custoso acesso a um emprego constitui, segundo o Pedro Espanha, um revés no estatuto social e na identidade dos indivíduos que, por isso, frequentemente se sentem desvalorizados, humilhados e assolados na sua dignidade. O sentimento de desvalorização social acompanha, assim, o rótulo de desempregado. Daí ao complexo universo da exclusão social, seja pela perda de integração ou participação na sociedade, pelas rupturas e bloqueios à participação dos valores e das representações sociais dominantes, medeia uma ínfima e perigosa distância. Citamos Luís Antunes Capucha em Desafios da Pobreza. Estar em situação de exclusão social significa não possuir um emprego, possuir um estatuto social desvalorizado e uma identidade negativa, ser mais vulnerável às doenças e beneficiar de cuidados de saúde de pior qualidade, ou não beneficiar deles de todo, viver em habitações degradadas ou às vezes até na rua,
Não encontrar na família os apoios estratégicos que garantam suporte para projetos de vida, pelo menos estáveis, material, relacional e emocionalmente. E pertencer a comunidades onde predomina a carência, a marginalidade, a violência, a pobreza. Para além, claro, de não usufruir dos rendimentos necessários a uma vida digna. De entre as diferentes e numerosas coordenadas que o conceito alberga, aquela que se manifesta enquanto silêncio doloroso, miséria absoluta, mais além das vias do possível, é a condição de sem-abrigo. Com base na denominação da FIANZA, European Federation of National Organizations Working with the Homeless, consideram-se sem-abrigo pessoas que não possuem um espaço e ou laços com a comunidade onde se encontram. As pessoas que denominamos como sem-abrigo são indivíduos que não possuem habitação adequada, pernoitam em locais inapropriados e que não dispõem de condições para pagar uma habitação sem recorrerem a apoios sociais. São diversos os fatores que podem encaminhar um indivíduo à pobreza extrema, conduzindo-o mesmo a viver na rua. Falamos de questões fundamentais como o desemprego ou a inacessibilidade a empregos estáveis e, outro sim, a habitações com custos comportáveis, fatores relacionados com degradações nas experiências sociais, relacionais, como o rompimento de laços familiares, divórcios, lutos, etc., problemas de saúde, vivência de violência doméstica, abusos de estupefacientes e, por fim, também devido a questões institucionais que, muitas vezes, pelas lacunas no processo de integração, acompanhamento dos utentes ou devido às desarticulações de serviços, acabam por desencadear situações de abandono, de pessoas sem qualquer rumo, contribuindo assim para o aumento da população sem abrigo. Herdada de datas vetustas, permanece mais ou menos oculta ainda entre nós uma visão punitiva, repressiva do mendigo e do sem-abrigo. A visão punitiva repressiva da mendicidade, da ociosidade e da vagabundagem foi consolidada na vigência do Estado Novo, embora tenha as suas raízes em disposições legais vigentes desde o século XIII. Segundo Maria Manuela Dias Fernandes, em Portugal, a legislação sobre o fenómeno da vagabundagem e da mendicidade remonta ao reinado de Dom Afonso II, 1211, havendo posteriormente sucessivas medidas legislativas sobre o assunto. Mais tarde, as ordenações afonsinas, 1446, e as ordenações manuelinas, 1521, insistem nas medidas repressivas. Apenas em 1974 se verificou uma cessação com as concessões mutualistas de proteção social em vigor até à data. Justamente, com a publicação do Decreto-Lei nº 365/76, a mendicidade passou a ser admitida, na sua essência, sob uma perspectiva estrutural, assumindo-se como principais causalidades do problema o desenvolvimento socioeconómico e cultural do país. Mais do que eliminar as medidas punitivas, o legislador procurou que fosse criada uma rede de serviços de acolhimento e triagem com vista ao encaminhamento dos utentes para as soluções adequadas, como forma de potencializar o aparecimento de respostas alternativas e que tivessem em conta o aspecto preventivo, atuando nas causas, nas raízes da situação e ainda que atuassem ao nível da consciencialização da população-alvo. Todavia, foi tão custosa quanto inconsequente a aplicação de tais desígnios. É após a integração de Portugal na CEE que surge a verdadeira dimensão do fenómeno pobreza e onde se manifesta urgente a criação de programas e múltiplos projetos anti-pobreza que, e regressamos à tese Fechados no Silêncio, os sem-abrigo, de Maria Manuela Dias Fernandes. Através do conhecimento focalizado nas problemáticas locais, tentam promover novas metodologias e novos modelos de intervenção, em sintonia com as políticas e opções metodológicas internacionais. Contudo, os resultados obtidos ficaram muito aquém das reais necessidades das populações, mantendo-se os grandes níveis de carência e de desigualdade social. Eu estava numa casa alugada e entreguei a casa e vim viver para a casa dos meus pais. Há cada vez mais desempregados e o número de sem-abrigo tem vindo a aumentar. Lembramos os dados negros que mostram que 1 em cada 4 portugueses vive com graves carências financeiras. E vai-se vivendo. Há milhares de idosos em Portugal que sobrevivem com pensões de miséria. Chi crede non può parlare di povertà e vivere come un faraone. È una contratestimonianza parlare di povertà e condurre una vita di lusso. A pobreza em Portugal
com a guerra, e antes tinha acontecido com a pandemia, subiu. E, portanto, está outra vez perto de 2 milhões de pessoas. Nós não saímos daí. The world is moving backwards. Inequalities are widening. Dignity for all in practice must be a rallying cry for urgent global action. Let us consign poverty to the pages of history. A sociedade beneficia do pobre, beneficia do seu trabalho. Ele corre décadas a fugir da pobreza, de emprego em emprego, de exploração em exploração, de dor em dor. Afogado na pobreza, ele sobrevive a uma economia esmagadora, viciada no trabalho e no útil, no lucro, mas que não recompensa o necessário. O que ele ganha não chega. A sociedade tira proveito do pobre, mas mesmo assim não lhe permite sair e escapar da pobreza. É já no final da década de 90, mais propriamente no ano de 1997, que é implementado, enquanto medida de discriminação positiva e de proteção social generalizada, o rendimento mínimo garantido, desenhando aquilo que se designava por limiar indispensável para a sobrevivência. Medida de base, primária, envolta em preconceito e estigmatização, ela quer-se via para a transformação, apoio provisório essencial. Compreendendo todos aqueles que se encontravam em situação de exclusão duradoura, poderíamos admitir que também o universo dos sem-abrigo se achava englobado, dadas as suas circunstâncias. Porém, quer a legislação, quer as medidas adotadas na luta contra a pobreza e a exclusão nunca referenciaram de modo específico essa multidão silente, beneficiando-a, de alguma forma, como núcleo do seu exercício. Apesar de consagrado na Constituição da República Portuguesa... Artigo 65º. Habitação e urbanismo. 1. Todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. Apesar de consagrado na Constituição da República Portuguesa, dizíamos, o direito à habitação não é uma realidade. Permanece, no entanto, a constante revisão, planificação e ensaio político acerca da figura do sem-abrigo nos propósitos atuais de inúmeras associações, organizações e governos. Em resolução do Conselho de Ministros número 107/2017, de 25 de julho, e no âmbito da redefinição da ENIPSA, Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, para o período de 2017 a 2023, considerou-se que a designação de sem-abrigo deveria ser alterada para pessoa em situação de sem-abrigo, uma vez que não se deve assumir o sem-abrigo como condição de vida de uma pessoa, mas sim como uma situação que poderá caracterizar uma determinada fase na vida de uma pessoa e que se deseja ser a transição na vida do indivíduo. Assim, considera-se pessoa em situação de sem-abrigo aquela que, independentemente da sua nacionalidade, origem racial ou étnica, religião, idade, sexo, orientação sexual, condição socioeconómica e condição de saúde física e mental, se encontre sem teto, vivendo no espaço público, alojada em abrigo de emergência ou com paradeiro em local precário, em espaço público, espaços de utilização pública como jardins, estações de metro, caminhonagem, paragens de autocarro, estacionamentos, passeios, viadutos, pontes ou outros. Abrigo de emergência. Qualquer equipamento que acolha, de imediato, gratuitamente e por períodos de curta duração, pessoas que não tenham acesso a outro local de pernoita. Local precário. Local que, devido às condições em que se encontra, permita uma utilização pública, tais como carros abandonados, vãos de escada, entradas de prédios, fábricas e prédios abandonados, casas abandonadas ou outros. Ou sem casa, encontrando-se em alojamento temporário destinado para o efeito. Alojamento temporário, equipamento que acolha pessoas que não tenham acesso a um alojamento permanente e que promova a sua inserção. Corresponde, por exemplo, à resposta social da nomenclatura da Segurança Social ou outras de natureza similar, designada por Centro de Alojamento Temporário. Resposta social desenvolvida em equipamento que visa o acolhimento por um período de tempo limitado de pessoas adultas em situação de carência, tendo em vista o encaminhamento para a resposta social mais adequada. Justamente, e segundo o Plano Municipal para a Pessoa em Situação de Sem-Abrigo 2019-2023 de Lisboa, o fenómeno sem-abrigo é um tema presente na agenda europeia do combate à pobreza e exclusão social, figurando na agenda política de diferentes instituições e entidades europeias. Entre 2000 e 2010,
o fenómeno sem-abrigo tornou-se uma temática prioritária, enquadrada pelo método aberto de coordenação social da União Europeia. O termo com que denominamos determinado Estado, concordamos, pode abrir o pensamento para uma ação. Pode ser motivo libertador da pessoa em situação de necessidade de duras amarras de preconceito e estigmatização. Contudo, se por um lado a melhor descrição do estado de vida de um ser humano nos guia de forma lúcida, gerando empatia e disponibilidade para a transformação, por outro, não nos podemos empatar com desvios de linguagem, adiando a urgência da ação. Estamos atrasados, pois, emaranhados em enquadramentos, estratégias e preceitos, marchas e círculos de silêncios, retratos, listas e brilhantes jogos de semântica, eixos de intervenção, tabelas e calendários mais ou menos provisórios, equipas, técnicos e direções diluídas em redes burocráticas de uma complexidade jurídica gigantesca, praticamente inacessíveis e sempre mais distantes do núcleo essencial, permanecendo surdos ao silêncio gritante que cada indivíduo imerso na severidade crua da pobreza e da exclusão transporta consigo, de albergue em albergue, de rua em rua, dia após dia, como um vaso de uma clepsidra dolorosa a esgotar-se. Alertamos novamente para o facto de que não se combate a pobreza com cinismo, malabarismos discursivos, brindes e afagos quadrienais por sobre as feridas mal cicatrizadas. A infecção, o ódio daí nascido, explodindo, será desastroso. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a 25 de outubro deste ano, no encerramento do Encontro Nacional da ENIPSA, considerou haver condições para erradicar num prazo razoável a ferida social dos sem-abrigo, que é um fracasso de toda a sociedade. Continuando, não é o único, há outros fracassos. A pobreza em geral é um fracasso numa sociedade. A pessoa em situação de sem-abrigo, assim como qualquer outra das imensas vítimas de exclusão, verdadeiros reflexos de todas as horas da hora que fazemos, ao mesmo tempo que quer trabalhar, sonha, deseja, sente, idealiza, pensa. De resto, concordaremos com Rossana Virgili, as sociedades não são governadas pelo acaso, mas pelas opções que os humanos fazem com as suas mãos, a direção em que elas se levantam. Ninguém é, pois, pobre por acaso. Por outro lado, a pobreza não é somente uma questão a ser alocada à segurança social. Ela é da ordem da ação da educação, da justiça, da saúde. Ela precisa da oportunidade, da criação de autoestima, de caminhos para ultrapassar os muros que a imobilizam. Não de mais isolamento, mais distância e indiferença, gerando ódios, revoltas e impotências, colocando a pobreza quieta no seu canto, a extramundo. É inconcebível que em Portugal, e dizemos Portugal porque foi o foco central da nossa observação, mas podemos ler mundo nas nossas palavras, é inconcebível, dizíamos, que Portugal persiste em ter gerações consecutivas que apenas conhecem a pobreza, como se de uma fatalidade se tratasse, o que é de todo falso. Urge uma mudança de mentalidade, uma mudança de atitude. A vontade é essencial, mas é o gesto que nos celebra. É o gesto que age. Urge, portanto, uma mudança de gestualidade. E, consequentemente, uma mudança das pessoas que há décadas, há demasiadas décadas, estão sempre as mesmas, vêm grotescamente gesticulando em deliberada confusão. A intenção é da ordem da fecundação. Hoje é já a hora do parto, doloroso, pois claro, mas é preciso dar à luz nova vida que não esta. É preciso, é possível mudar. Eliminar a imensa desigualdade onde demoradamente nos enterramos. É preciso derrotar de vez o conformismo e a sensação de impotência que atravessa muitos daqueles que experimentam a profunda ferida da pobreza. É preciso que para a necessidade exista uma oportunidade real. Para sair do ciclo vicioso da pobreza, o pobre precisa de um caminho, não de uma cadeira. Precisa de oportunidade. É preciso e é possível. É urgente.
Terminamos o episódio de hoje, o segundo desta nova série de Ortostinato, que conclui, do modo que nos foi possível, o retrato, problematização e alerta para o complexo universo da pobreza, das exclusões, exílios e adiamentos, celebrados no turbilhão desta urgência maior. A título excepcional, finalizamos hoje não com José Miguel Costa, mas com 2 temas musicais de Celina Tavares, escritos no início de 2018 e que integram o EP Êxodos. A Celina não é profeta, é atenta. E por isso há 4 anos traduziu em música, centrada nas cegueiras cotidianas e perversos jogos de poder, bem como na dolorosa ferida exposta pela crise migratória estendida ao longo dos últimos anos, as reverberações dos gestos, palavras e decisões de então. Propomos-vos escutar Carne de Segunda-feira e Amnésia. Despedimos com votos de umas boas festas e de um ano de 2023 bem menos despoluído dos muitos miasmas que nos cercam. Até breve. A gente tem memória curta, a gente finge estar na luta, mas na verdade é tudo ilusão. A gente diz que está na hora, a gente grita sem demora, mas nunca tira os pés do chão. É urgente que a gente que mente saia da frente. É urgente que a gente que mente saia da frente. A gente tem muita pressa, se o assunto interessa, há má língua e há umbigo. A gente não sabe de nada, se tiver de usar a espada, logo diz não é comigo. É urgente que a gente que mente saia da frente. É urgente que a gente que mente saia da frente. A gente quer ser vitoriosa, pouco trabalho e muita prosa, para não dar cabo do corpo. A gente tem um esquecimento entranhado no pensamento, pouco vivo, muito morto. É urgente que a gente que mente saia da frente. É urgente que a gente que mente saia da frente. É urgente que a gente que mente saia da frente. É urgente que a gente que mente saia da frente. Que dias são estes de nuvens agrestes que se adivinham? Mapas afundados, homens aninhados que se dominam.
Fronteiras líquidas, dores oblíquas reais, corpos avagados, sonhos embargados, ilegais. Poucos se importam, outros se exportam, mercadoria que se vende e troca como a tapioca ou qualquer iguaria. Num mundo disforme que escolhe conforme convém. Hoje é caro ou coroa, amanhã pessoa no prato de alguém. Carne de primeira, carne de segunda-feira, carne de primeira, carne de segunda-feira. Que dias são estes que se adivinham? Mapas afundados que se dominam. Fronteiras líquidas, dores reais, corpos avagados, sonhos ilegais. Poucos se importam da mercadoria que se vende e troca como qualquer iguaria. Num mundo disforme, conforme convém. Hoje é caro ou coroa, amanhã pessoa no prato de alguém. Carne de primeira, carne de segunda-feira, carne de primeira, carne de segunda-feira. Carne de primeira, carne de segunda-feira, carne de primeira, carne de segunda-feira. Carne de primeira, carne de segunda-feira, carne de primeira, carne de segunda-feira, carne de primeira, carne de segunda-feira.